Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o podcast SF. Bom, hoje nós estamos aqui com a nossa querida supervisora Darlene, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, Darlene, a gente chamou aqui você porque a gente gosta muito de você, nossa supervisora, né? E a gente sabe que a sua vida é uma verdadeira novela, que você tem uma vida bem assim, né? Cheia de coisas. A gente veio fazer umas perguntinhas para você. Isso. Tanto que quando eu fiquei sabendo da sua história, você estava falando com minha mãe. Aí eu fui prestar atenção e fiquei muito interessada. Então, hoje a gente queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Pode ser? Pode ser, vamos lá, tô animada. Vamos lá. Então, tá bom. Lá no início de sua carreira, quando você começou a trabalhar, qual foi seu primeiro emprego? Olha, quando eu tinha 18 anos, eu fiz o meu primeiro concurso público. E foi um concurso para auxiliar de laboratório, não tinha nada a ver, assim, como se diz, mas assim, tinha a vaga, a oportunidade, e eu fiz o concurso e passei. E eu trabalhei por quase um ano no laboratório, ajudando a fazer exame, colher sangue, essas coisas, sabe? Eu até gostava, achava diferente. Mas depois eu ingressei para outro lado, eu já trabalhei no IBGE, já trabalhei com recenseamento. Trabalhei no Correio, trabalhei durante quase 3 anos no Correio, através de concurso público também. Depois comecei a trabalhar na educação, primeiro como auxiliar de secretaria. E foi interessante, que minha mãe é professora e eu trabalhei junto com ela na mesma escola que eu estudei, então tive uma oportunidade boa. Que legal. Depois trabalhei também na prefeitura. E assim Vários trabalhos. Muitas coisas já. E Darlene, a gente sabe uma história aí, né, que vai rolando, que você já morou nos Estados Unidos, né? Isso, morei durante Você pode falar pra gente o motivo de você ter ido pra lá? Ah, legal essa pergunta. Assim, porque a gente pensa, nossa, a tia Darlene morou fora e tal, mas assim, quando eu fui, não foi uma história assim glamurosa de ir para passear, não, foi uma necessidade. E você tinha quantos anos? Eu estava com 25 anos. Nossa, nova. E assim, eu fiquei desempregada, eu já tinha meus 2 filhos, e no Brasil chegou uma época que eu fiquei sem emprego, com 2 crianças, aí eu resolvi migrar. Foi assim, uma decisão rápida, não tinha outra escolha, minha irmã já morava lá, meu irmão já morava lá, e eu decidi ir também. A viagem foi bem conturbada, dá até uma história assim, com certeza. Você foi pra lá sozinha? Fui sozinha. Mas aí você morou com a sua irmã? Morei durante um tempo com a minha irmã lá, depois eu fui me acostumando e tal. Mas eu fui para trabalhar, o intuito da minha ida foi trabalhar para poder ajudar os meus filhos mesmo. Entendi. E como que foi sua experiência lá? Foi muito boa. É claro assim, você gostou? Nossa, Tem os distúrbios, né? Assim, claro, tem as coisas assim que é difícil, igual ficar longe da família foi muito difícil. Imagino. Nossa, chorei horrores, eu chorava praticamente todo dia, porque meus filhos ficaram aqui no Brasil, né? Então, assim, nessa parte foi muito difícil, mas por outro lado foi uma experiência, eu falo que vale muito mais até do que uma faculdade às vezes, porque você tem contato com várias culturas, verdade, com outra nossa, língua, lá é língua também, né? De vida, uma faculdade de vida, justamente, né? Então, você aprende a conviver, a se adaptar. Então, a experiência foi maravilhosa. Todo mundo que tiver a oportunidade, igual a gente tem aí nosso aluno William, que está aí fazendo intercâmbio, né? Tiver a oportunidade de conhecer outro país, outra cultura, eu digo, vá. Por mais difícil que seja, por mais dificuldade que tenha, o ganho é muito grande. Mais pra frente eu tenho vontade de ir. Eu também, meu sonho desde pequenininha. Eu falava, mãe, sabe aqueles negócios de intercâmbio? Se um dia eu conseguir, eu posso ir? E ela deixa? Assim, ela deixa, porque ela acha uma coisa muito legal, sabe? Um negócio de ir pra outro país. E eu sempre quis ir pros Estados Unidos, sempre. Você gostar. E você, claro. Eu tenho vontade, mas eu acho que eu não consigo ficar longe da minha mãe, não. Eu acho que a sua mãe também não ia deixar. Mas assim, mesmo que seja mais velho, depois quando tiver a oportunidade, a gente tem que aproveitar, porque o ganho é muito grande. Você acha que lá é muito diferente aqui do Brasil? É muito diferente.
o clima diferente, né? Então, Cultura. assim, cultura completamente, né? Mas é bom. Lá não tem jeitinho brasileiro. Então, se você combinou com alguém que você vai chegar às 4 horas, se deu 4h10, você não chegou, ele tá te ligando, perguntando, mas o que aconteceu? Você precisa ser muito correto. E isso foi muito bom. Pra mim, verdade. isso foi um ganho muito grande. Responsabilidade, assim, né? Com certeza, né? E você teve muitos desafios? Quando lá foi, tem algum que a senhora teve que ter mais? Por exemplo, a linguagem, Com sabe? Comunicar, né? No Muito começo. complicada. No começo é sofrido mesmo, assim, né? Mas eu vejo o americano, o povo americano, como eu disse, eles são muito respeitosos e certos, corretos. Então, assim, às vezes você falava uma palavra e eles tentavam te entender. Isso era bom. Já se fosse um brasileiro, era o contrário, né? Ele ia te brincar ali com você e tal. Verdade. Não, o americano, ele faz aquele esforço, mas a linguagem foi um desafio muito grande, né? Para você conseguir resolver suas coisas, ir até os lugares. E o clima, né? Porque o verão é muito quente. Nossa. Bem quente mesmo. Lá passa dos 40 graus. Rio de Janeiro? É nesse estilo. Nossa. E o inverno extremamente frio, né? Neva. Onde eu morei em New Jersey. Ai, que legal. É mais pro norte, então é bem frio. O inverno nevava bastante, 4 horas Tinha da neve? tarde. Sim. Ai, gente, que legal. Eu sempre quis Pois ver neve. então. Não, legal demais. A primeira vez que eu vi a neve, eu nunca mais esqueço disso, assim, de ver a neve caindo, os floquinhos caindo, é a coisa mais linda do mundo. Mas aquele frio, ninguém merece, né? Nossa, ninguém merece. É complicado. Porque a gente não tem esse costume, assim, né? E, assim, a neve atrapalha muito pra gente dirigir, que a gente precisava ir trabalhar, então, pra você dirigir é perigoso, né? Às vezes não dava nem pra ir trabalhar, quando dava nevasca, a gente nem sai de casa. Eu tava muito frio, eu tava muito calor, né? E Darlene, o que foi as coisas que você mais gostou de lá? O que eu mais gostei de tudo foi poder presenciar, vivenciar várias culturas. Porque eu trabalhava com várias pessoas, e não só com americanos, mas eu trabalhava com ingleses, eu trabalho com muitos italianos, pessoas do Irã, já trabalhei para indianos, então assim, a parte de religião, muçulmanos, então a gente via aquela diversidade de cultura, aquilo para mim foi uma experiência incrível. É inacreditável, muito né? Porque quando a gente não conhece, a gente não sabe. Não né? tem, não. Aí você vive uma vez, nossa, não é tem incrível. nem noção, assim, tanto que é diferente mesmo. Então, para mim, a principal foi essa experiência com culturas diferentes, não só a cultura americana, mas francês, já trabalhei para francês. Nossa, muito legal. Eu também sempre quis ir pra Paris. Eu tinha esse sonho, eu falava, vó, você vai me levar pra Paris quando eu crescer, né? Eu ficava falando isso com ela direto. Então, já vai investindo nesse sonho aí, ó, quem sabe intercâmbio, né? Ô, Darlene, rapidinho, onde que você aprendeu a falar inglês? Eu aprendi lá, né? É claro, né? Com a escola sempre me ajudou, eu sempre fui uma estudava, aluna, né? Uma aluna dedicada, assim. Então, quando eu cheguei lá, eu percebia que eu já conseguia entender alguma coisinha do que eu aprendi quando eu estudava. Aí lá, com o contato, uma coisa que me ajudava muito era a música, né? Então, Nossa, eu eu adoro música. ouvia a música, via a tradução, né? E eu digo que para você aprender, você tem que ter uma boa memória, fazer um vocabulário, né, dentro da sua cabeça. Então, você já saber o significado, que quando você vai juntando o significado das palavras, você vai construindo frases, né? Então, ter vontade, né? É isso de mesmo. aprender. Tudo que você coloca vontade, determinação, a gente consegue. Verdade. Bom, e a gente também ficou sabendo que você conheceu um brasileiro lá também, o amor da sua vida, né? Vocês estão sabendo mesmo. Cara de apaixonada. Conta um pouco dessa história pra gente, como vocês se conheceram, como é que foi? Essa é boa, essa história. Então, o meu marido, né? Hoje meu marido Éder, a gente se conheceu nos Estados Unidos. Nós somos da mesma cidade no Brasil. E assim, onde eu morava, na cidade de Long Branch, no estado de New Jersey, é um reduto de brasileiros. Tem muitos brasileiros lá, principalmente da minha região, cidade de Tiros, Matutina, São Gotardo, tem muito brasileiro lá. Inclusive tem mercado brasileiro, bar brasileiro. Isso aí era bom, né? Ajudava. Mais fácil pra vocês comunicar. Não, ia matar um pouquinho da saudade do Brasil, né? Mas aí o que acontece? Eu não conhecia o Éder aqui do Brasil, apesar de a gente ser da mesma cidade. Às vezes ele fala assim,
Eu fui numa festa, assim, eu fui na mesma festa que ele tava aqui no Brasil e a gente nunca se viu. Não se viu. Não. Nossa. Nunca se viu. Acho que era destino. Então, é umas coisas interessantes. Aí, um belo dia, eu não ia sair de casa, aí tinha uma colega minha, Edneia, até eu vou mandar depois esse podcast pra ela. Oi, Edneia. Ela tava brigada com o marido e foi pra um bar e ela encheu a cara. E a gente tava tomando conta dela nesse bar, um bar brasileiro, um bar que chama Springdale. Não, aí a gente tava lá tomando conta dela, né? E aquele típico bar americano que tem um balcão em forma de retângulo, eu tava do lado de cá do balcão cuidando dela e vi o Éder do outro lado, sentado. Sozinho? Ele tava com um amigo e ele conta que nesse dia ele também não ia sair, que esse amigo dele insistiu com ele pra eles irem jantar e depois eles Nossa, foram gente! Isso é destino mesmo? Aí eu fiquei de olho nele, falei, nossa, que rapaz bonito. E vi que ele tava olhando também, né? Aquela coisa assim, eu de um lado. A química. Então, aí eu fui mostrar, falei, Edneia, aquele rapaz tá olhando pra cá. E ela tava bêbada, já não tava beijando. Mas primeira vista. Foi interessante. Aí eu só sei que eu falei, vamos lá do outro lado do balcão que eu te mostro ele. Aí quando eu mostrei, ao invés dela ficar quietinha, ela fez assim. E ele percebeu, né? Nossa, eu morri de vergonha. Ai, meu Deus. Mas foi interessante que nessa época, isso foi em 2009, já tem 15 anos isso. Não. Aí ele me procurou nas redes sociais. Na época era Orkut, não era nem Facebook, Instagram, era o antigo Orkut. Me procurou e a gente começou a conversar. A gente ficou um mês conversando, só conversando assim, ligando, ele ligava todo dia. Aí um belo dia tinha uma festa, eu contei pra ele que eu ia. Aí ele falou, posso ir com você? Eu falei, pode. Aí, nunca mais nos separamos. Ai, gente, que hoje. lindo. Isso realmente História aí linda, parece uma coisa do destino, viu? uma novela, Os dois né? não iam sair. Não. É tipo história americana. É, Uma tipo história americana. Ficou- Muito lindo, ficou muito mesmo lindo. tempo, a gente da mesma cidade do Brasil. Eu lembro do carro dele no Brasil, que na época ele tinha um carro no Brasil que chamava atenção. E não lembro dele. Meu Nunca vi. Deus, A gente. gente se conheceu lá, estamos aí até hoje, graças a Deus. Que bom, né? É. Há um lugar que, tipo, se tornou muito especial pra você, que te marcou mesmo? Não, você diz dos Estados Unidos? É. Isso. Tem. Eu gosto muito de praia. Eu sempre gostei muito também de gosto praia. muito de praia. É, e lá tinha uma praia que eu amava, né? Chama Seaside. Inclusive, meu cachorro chama conheço. Seaside. Ai, que bonitinho. Então era a minha praia favorita no mundo. Sempre que eu tinha uma oportunidade, no verão, final de semana eu tava lá. E você, Daiane, conseguia sair para aproveitar o final de semana, além do trabalho, né? A gente trabalha muito, igual eu como imigrante, né? Fiquei nos Estados Unidos como imigrante. Trabalha bastante. Trabalho pesado, né? Eu trabalhava com limpeza de casa. Comecei trabalhando para outras pessoas. Depois fui organizando para trabalhar para mim mesma, né? Montar minha companhia de faxina. Eu cheguei a ter 40 clientes, então trabalhava bastante. Mas assim, a gente sempre aproveitava, assim, quando podia ir numa praia, ou fazer um passeio em Nova York, né? Então tinha que aproveitar, né? A vida não é só trabalho, né, gente? E você tava lá do outro lado do mundo, e aí você veio pra Vargem. Como que foi isso? Por que você vir pra cá, decidiu vir pra cá? Então, assim, eu sempre tive uma veia bastante empreendedora, né? Igual lá mesmo, comecei a trabalhar por minha conta, né? Uhum. Então, eu tinha vontade de vir para o Brasil e montar um negócio, um empreendimento. Você sempre foi independente, né? Sempre corri atrás, sabe? Isso. De organizar minhas coisas, né? De Muito bom poder isso. dar uma vida melhor para os meus filhos. O intuito principal era esse. E enquanto eu estava lá, eu fiquei sabendo, assim, que tinha algumas licitações para abertura de casas lotéricas. Aí a gente, de lá mesmo, uma vez a gente tentou uma licitação, mas não ganhou. Aí quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente tentou ir para Vargem Bonita, para a cidade de Doresópolis, Serra da Saudade e Itapiraí. A gente tentou para 4 cidades e ganhou a licitação das 4 cidades. Aí tinha que montar as 4 lotéricas. Nós montamos 4 lotéricas. 4? 4 de uma vez só. Aí eu não conhecia Vargem Bonita, não sabia nem onde ficava. Aí mas o Éder, a gente veio até aqui conhecer, ver a cidade. Aí depois que eu vim até aqui, eu apaixonei, falei, eu quero morar em Vargem Que é um lugar Bonita. bem turístico, bonito, né? Então, primeira vez que eu vim aqui, a gente morou 2 anos em Doresópolis depois que a gente veio pra cá. Mas eu falei, eu quero morar em Vargem Bonita. Cismou. E depois que eu fui descobrir que meu avô, ele nasceu aqui. O meu bisavô tinha garimpo aqui.
Nossa, inclusive, história. Então, aí até eu tenho uma tia-avó que ainda é viva, minha tia Lieta, ela já veio aqui, sabe? E contou que eles garimpavam. O meu bisavô, o barranco de garimpo caiu em cima dele. Ele morreu aqui garimpando. E assim, aí meu bisavô era pequenininho, essa tia, eles voltaram para Atiros, foram criados por um tio lá. Mas então, assim, eu tenho origens de Vargem Bonita, né? E eu nem sabia. Nossa! E acabei voltando pra cá, para É as uma minhas verdadeira origens. roteiro de filme. Pois então. Nossa, de verdade. De verdade. Essa pra mim, assim, me surpreendeu demais, porque eu realmente não sabia da história do meu Você não bisavô. sabia nem o que era, nem onde era. Eu sabia que meu bisavô garimpava, mas não sabia não aqui. justamente. E aí acabou que você veio pra cá, né? Vim pra cá, era destino. E como você decidiu de uma hora para outra vir ser professora? A questão da escola? Isso. Então, eu sou filha de professora, minha mãe era professora, minha avó era professora. Na última contagem lá da minha tia, eu acho que deve ter umas 20 professoras na família. Nossa. E eu até tentei fugir dessa questão de ser professora. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz vestibular de pedagogia, cheguei a passar, mas não fiz. Comecei a fazer direito e acabei não terminando também. Aí fui para os Estados Unidos, né? Fiquei lá por 7 anos. Aí quando eu voltei, a gente começou a trabalhar nas lotéricas, então até a educação estava fora das minhas pretensões. Mas um dia, eu falando com os meus filhos, tem que estudar, a gente não pode deixar de estudar. Aí o meu filho mais velho falou assim, mãe, a senhora que gosta, a senhora que tinha que estudar, que a senhora gosta muito. Aí aquilo sabe quando te dá assim, uma ficha cai, me dá um estalo, falo, sabe que é verdade? Eu pensei, esse é meu lugar, gente. Aí eu procurei, estava aberto o vestibular de pedagogia na Faculdade Federal de Lavras. Aí eu comecei a fazer pedagogia. Logo teve um concurso municipal, eu passei aqui para Vargem Bonita e comecei já a lecionar, fui professora da Clara, né? Não tive a oportunidade de ser sua professora, né? Mas hoje é minha coordenadora, exatamente, estamos aqui. Aí entrei nesse mundo da educação, logo depois fiz o concurso para o Estado também, para a parte de supervisão e achei meu lugar, porque eu realmente amo trabalhar na escola. Ai, que bom. E você sempre teve o sonho de, tipo, ser professora ou você tinha outra carreira em mente? Não, na verdade eu fiz quase 3 anos de direito e vi que não era aquilo também, deixei, sabe? Tá. Mas lá no fundo... Você sabia. Sabia. Não adianta. Não adianta. A gente Foi que a senhora correu atrás, né? Conseguiu. É por isso que é essa mulherzona que a senhora é hoje em dia. Gracinha, E tia, o que você viveu lá nos Estados Unidos, você acha que você consegue agregar e trazer alguma coisa pra cá? Consigo, com certeza, assim, essa questão da responsabilidade, da credibilidade, da gente entregar as melhores coisas que a gente pode, seja no que for que a gente faça, a gente tentar fazer o melhor, sabe? Então, eu acredito que isso, a experiência de vida que eu tive fora do país, me ajuda muito a agregar no meu trabalho hoje em dia. De ser responsável, de ser organizada, sabe? Isso aí eu trouxe lá, eu amadureci isso lá. Que bom. Viveu bastante coisa. E quando você olha para trás e vê todos os seus esforços, todas as conquistas que a senhora conseguiu, tem alguma coisa que você se orgulha mais? Tem. Apesar, assim, de tudo que eu quis, assim, eu lutei, a gente vai conseguindo. Tem muitos sonhos, já estou embarcando numa outra aí, né? A gente não pode parar, não. Mas, assim, o que eu mais me orgulho na minha vida são dos meus filhos. Que fofo. Eu acredito assim, de todos os papéis que a gente exerce, né? De professora, mãe. Supervisora, esposa, o que eu mais me orgulho é de ser mãe. Então, assim, Marcelo, Rodrigo, beijo da mamãe. Ai, que lindo. São 2 homens, e assim, me orgulho de vê-los como 2 homens crescidos, trabalhadores, honestos, né, responsáveis. Então, o que eu mais me orgulho mesmo são os meus filhos. Um amor muito lindo. Que lindo. E Darlene, tem algum conselho que você daria para alguém que, por exemplo, quer ir morar em outro lugar, que está com dúvida do que deve seguir, alguma coisa assim? Ou que está ingressando no mesmo trabalho que você exerce? Sim. Olha, o conselho que eu posso dar, que seja esse, né, para quem quer buscar mudar, ou quem está pensando em seguir uma carreira, que seja na educação ou qualquer outra, é fazer o seu melhor. Independente do que você faça, busque fazer o seu melhor.
Faça o melhor com o que você tenha no momento, até que você não tenha algo melhor ainda, né? Então eu digo que igual eu trabalhei 7 anos com faxina. Tinha dias que eu lavava 20 banheiros num dia, pois cada um ficava melhor que o outro, né? Então seja na faxina, que seja na sua casa, que seja no intercâmbio, que seja numa profissão, faça o seu melhor, entregue o melhor que você puder. Você ir para casa à noite e colocar a cabeça no travesseiro, pensar, nossa, hoje eu dei uma aula excepcional, eu fiz o melhor que eu podia, eu atendi meus alunos da melhor maneira possível. Eu acho que isso aí é a melhor coisa, é a sensação de dever cumprido. Então, seja no que você escolher. Às vezes, aqui a gente tem muitos empreendedores, né? Pessoas que buscam essa questão do turismo. Então, faça o seu melhor. Conselho dito, viu, gente? Faça o seu melhor. E, ó, Darlene, tem uma perguntinha surpresa que a gente falou, né? Jesus, tô com medo já. Se você pudesse voltar no tempo. Tem alguma coisa que você mudaria? Que eu mudaria? Olha, talvez sim, mas eu acredito que tudo que a gente tem que passar, outra pessoa não passa no lugar da gente. Então, mesmo que eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria passado tudo que eu já passei para poder ser a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acho que não, eu passaria tudo novamente, por muitas dificuldades, fui mãe muito jovem, né? Tive que migrar, deixar meus filhos, então tem umas coisas que foram muito difíceis, mas o que tem para eu passar não é outra pessoa que vai passar. E são essas experiências de vida que fazem a gente ser o que a gente é hoje. Então não mudaria nada não, ia fazer tudo de novo. Ah, que bom então. Né? Então, gente, esse foi o podcast de hoje. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum podcast, que são todos muito bons, viu? E não esquece de seguir a gente no Instagram, que é podcast _SF. Foi Valeu, isso. pessoal. Beijo, tchau. Obrigada, Darlene, pela participação. Tchau, Obrigada a vocês por terem assistido. Darlene. Eu que agradeço. Muito obrigada, meninas. De nada. Tchau.